cartas de tarô, procuram búzios, procuram bolas de cristal para decidir o seu futuro, o seu destino. Com quem que eu vou casar? Será que está longe o meu namorado, minha esposa, marido? As pessoas buscam todo tipo de auxílio para decidir algumas coisas que Deus nos mostra que é de outra maneira que nós decidimos. Algumas pessoas até abrem a Bíblia. Então vocês vão dizer para mim assim: olha, aí está o correto. Não, mas algumas pessoas abrem a Bíblia desta maneira e botam o dedo em um determinado versículo e dizem: este é o versículo do meu dia, este versículo eu vou seguir. Errado. A palavra de Deus nos orienta a tomar decisões, sim, mas nós precisamos compreender como. Não é dessa maneira, na sorte, eu vou sortear um versículo aqui e esse versículo vai dirigir a minha vida. Algumas pessoas tomaram decisões assim e não foram boas. Amados, falei já uma vez sobre isso, mas eu quero repetir como ilustração, como exemplo. Quero que você abra a palavra de Deus em Josué capítulo 24. Nós encontramos ali decisões e decisões. Toda decisão tem sua consequência. Josué 24, recordo de novo o pano de fundo, o que está acontecendo aqui. Todos conhecem Josué. Ele substituiu outro grande líder chamado Moisés. Ele entra com o povo, conquista a terra prometida, entra na terra prometida. Josué aqui, ele está muito velho, já passou por muitas com esse povo, já instruiu, já viu que esse povo era um povo indeciso, que tomava decisões, voltava atrás. Mas Josué agora, ele está muito velho, e ele está prestes a morrer. Logo em seguida aqui nós vamos, se continuarmos lendo esse texto todo, a gente vai ver a morte dele. Mas antes dele morrer, ele queria certificar que aquele povo que ele havia liderado, instruído, ensinado, serviria ao Senhor de todo o coração, depois que ele partisse. Então, ele faz exatamente isso. Ele tem a sua grande e última mensagem para trazer para aquele povo. E a sua última e grande mensagem é essa aqui, no verso 14, que ele diz: temam ao Senhor, sirvam com integridade. É isso que ele está pedindo para o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio, do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Ele está pedindo para o povo o quê? Um compromisso sério com Deus. Ele está pedindo para o povo agora: olha, vocês passem a respeitar o Senhor, mas respeitem o Senhor na vossa vida. E essa mensagem do Senhor para cada um de nós também nessa noite: respeite o Senhor na tua vida. Como nós respeitamos o Senhor? Nós respeitamos o Senhor não fazendo piadinha da palavra, não fazendo piadinha de Deus. Nós respeitamos o Senhor ouvindo a sua palavra. A palavra que Deus coloca no nosso coração não é de homem, mas é de Deus. Nós somos instrumento de Deus. Então, quando nós respeitamos Deus, nós levamos em consideração a palavra que é colocada a cada culto. Quando eu respeito o Senhor, eu vou ouvir os conselhos que Deus me traz através de pessoas. Josué está pedindo: olha, é uma aliança que vocês precisam fazer com Deus, e é uma aliança que nós precisamos fazer também nessa noite. Temam ao Senhor,
integridade. Servir o Senhor é uma das melhores coisas que nós podemos fazer neste mundo. É o nosso trabalho, ser um servo de Deus. Não importa o quanto você estudou, o que você é, quando nós nos achegamos a Deus, nós somos servos de Cristo, para fazer de coração a vontade de Deus. Josué está chamando o povo para respeitar, para servir ao Senhor com interesse de coração, não pela metade. Não, eu vou usar uma expressão aqui dos jovens, meia boca, né? Servir ao Senhor de qualquer jeito, da maneira como eu acho melhor. Sirva ao Senhor com fidelidade. Josué está trazendo isso para o povo. Olha, o Senhor é a melhor coisa que nós temos. Então sirvam Ele com integridade, com interesse de coração, com fidelidade. Sejam fiéis ao Senhor. E Ele diz para aquele povo, e diz para cada um de nós também nessa noite o seguinte: joguem fora as coisas que estão atrapalhando a vida de vocês juntos. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais na lei de Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Ele está dizendo para o povo. E eu digo também para vocês nessa noite: joguem fora aquilo que está ocupando o lugar de Deus na vida de vocês, no coração de vocês. Talvez seja até um objeto, pode ser que sim, que na sua casa você idolatra, você adora, está no lugar de Deus. Tira do teu coração você em primeiro lugar e coloca o Senhor. Sai do banquinho da tua vida e deixa Deus governar, deixa Deus dirigir. Joga fora, deixa de lado. Algumas coisas têm ocupado mais o teu tempo do que o tempo que Deus quer ter em tua vida. Quantas coisas você tem feito muito mais do que ler a palavra, do que estar em comunhão com Deus, do que orar? Quanto tempo você tem usado e gastado até, eu vou dizer assim, em muitas coisas? Você pode passar até 5, 6 horas no dia na frente de uma TV, de um computador e de qualquer outro lugar, e você não tem 15, 20 minutos para orar, para falar com Deus, para ler a sua palavra. Deus quer tempo. Deus quer a prioridade em nossa vida. A Bíblia nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todo mundo sabe esse versículo de cor, mas e a prática? Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio Eufrates, do Egito, e serviu ao Senhor. E ele diz assim: por isso vos parece mal servir ao Senhor. Aí ele coloca diante do povo: escolha hoje a quem vocês querem servir. Essa é uma escolha que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, em sua infinita sabedoria, nos deu. Privilégio de escolher. Deus criou o homem, mas Deus não colocou no homem a obrigação de amá-lo. Deus deixou que o homem escolhesse amar ao Senhor, escolhesse servir ao Senhor. Josué coloca diante do povo essa escolha. Se nós observarmos a vida desse povo, nós poderíamos dizer: mas esse povo aqui tem obrigação de escolher o Senhor. E se nós olharmos para a nossa vida, o que Deus fez, e para que Deus está fazendo na tua família, na tua vida, a transformação que Ele tem te dado, o suprimento que Ele tem te dado, é obrigação nossa escolher o Senhor. Mas Ele coloca: escolha hoje a quem vocês querem servir. É a decisão que nós precisamos tomar em nossa vida. Assim como muitas pessoas decidiram na palavra de Deus, nós encontramos tantas decisões. Nós encontramos um jovem chamado Daniel. Daniel tinha 18, 17 anos mais ou menos, quando ele foi levado escravo para a Babilônia. Tiraram dele a sua família, a sua religião, a sua crença, tiraram dele até a sua língua, os seus hábitos, mudaram tudo nele. Queriam que ele assistisse no palácio, foi-lhe dado o privilégio de poder comer da comida do rei, mas ele escolheu servir a Deus. Ele não escolheu a comida do rei, ele não escolheu as iguarias do rei, mas ele escolheu
apesar de ter esse privilégio na época, ele escolheu servir ao Senhor. Eu não quero dar comida do rei. Queridos, muitas vezes nós estamos aceitando a comida do rei, ou seja, a comida que esse mundo oferece para a gente. Muitas pessoas têm uma dificuldade de dizer não. Eu não quero. Eu quero Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho servir a Deus. Muitos têm dificuldade de dizer isso. E muitos estão se associando às coisas que o sistema mundial oferece, para não ficar chato, para não ficar complicado. Amados, nós podemos e devemos pertencer e estar nessa sociedade, mas existe uma distância, existe um limite, existe uma maneira correta de nós abençoarmos e não sermos influenciados pelas coisas lá do mundo. Queridos, a palavra de Deus diz para nós hoje: escolham a quem servais. E nós encontramos uma mulher chamada Maria, que escolheu a boa parte, ficar aos pés do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra também um jovem. Todo mundo conhece essa história. A história do filho pródigo. Aquele filho, ele escolheu: eu quero parte da minha herança. Ele escolheu: eu quero sair de casa agora. Ele escolheu viver da maneira como ele queria. Escolheu gastar o dinheiro da sua herança como ele queria. Ele escolheu. A palavra de Deus mostra que as suas escolhas foram erradas. Ele perdeu seu dinheiro. Ele já não tinha para ele, no coração dele, não tinha mais da sua família. Ele estava com fome. Ele foi pedir emprego, depois de ser um homem muito rico, próspero. Ele foi pedir emprego e ele foi apacentar porcos, da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as comidas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada, a palavra de Deus para nós. Mas nesse momento ele lembra da casa do pai. Agora ele coloca outra escolha, uma decisão em sua vida, no seu coração. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui estou morrendo de fome? Ele escolhe agora: eu vou voltar atrás, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele escolhe voltar para casa. E a Bíblia diz que quando ele está voltando, seu pai recebe ele no caminho, porque estava esperando, um abraço gostoso, reconhece de novo ele como filho. Que bênção que essa história terminou assim. Mas quantas escolhas erradas a gente faz e termina de uma maneira totalmente diferente? Quantas escolhas erradas os adolescentes e jovens têm feito hoje, que têm levado à morte, a prisões? Quantas escolhas erradas a gente faz, todos nós, e tem um fim cruel, um fim terrível? Mas graças a Deus, na vida do filho pródigo, ele escolheu errado, mas a graça de Deus o alcançou, assim como a graça de Deus te alcança nessa noite. Quantas pessoas poderiam testemunhar hoje dizendo: olha, eu estava por um caminho errado, eu achava que aquele caminho era o direito, mas era o caminho de morte, e Deus me resgatou de lá. Quantas pessoas podem dizer hoje nessa noite: eu sou o que pode dizer, eu agradeço a Deus por isso? Escolher hoje a quem vocês querem servir. Josué diz o seguinte: vocês podem escolher quem vocês quiserem, mas a minha escolha eu já fiz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Amados, é a melhor escolha que nós podemos fazer no Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem você tem escolhido? A quem você tem que servir? Quais têm sido as decisões que você tem tomado? Como você tem decidido? A palavra de Deus nos dá muitas maneiras aqui que nós podemos decidir corretamente. Primeiro, levar em consideração a vontade de Deus acima de todas as coisas da nossa vida. A vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Acima da nossa vontade, a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus coincide com a nossa, maravilha. Mas quando a vontade de Deus é contrária à nossa vontade, o que você faz? Jesus, quando orou a Deus, ele disse assim: Pai, lá no jardim,
vida aqui, ó, vamos lá, né? Não quero passar por isso. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus fala: se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas se for a tua vontade, né, eu vou passar por isso. E Jesus foi, morreu na cruz, ressuscitou, e está no céu, a direita de Deus, intercede por nós, graças a Deus por isso. Amados, mas você deve colocar diante de Deus a vontade dele em primeiro lugar, para decidir corretamente. Você precisa buscar orientação na palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. E nós precisamos abrir esse livro para meditar nele, para deixar Deus falar conosco. Em lugares onde você pensa que Deus não vai falar nada, é ali que Deus fala. Em genealogias, em lugares assim, Deus começa a falar contigo. Então abra a palavra de Deus, comece a meditar para tomar decisões sábias, decisões verdadeiras. Ah, você vem na igreja, você se contenta só com a mensagem de domingo, você não abre a palavra durante a semana. Cristão, se você quer ser um cristão forte e quer tomar decisões sábias, lâmpada para os meus pés, o que diz a Bíblia? É e luz. Talvez você está andando em trevas nas suas decisões porque você quer, tem decidido errado porque você quer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra de luz. Ela vai mostrar o caminho que devemos seguir. Ela vai mostrar as decisões que nós temos que decidir, tomar. Oração. Jeremias 33:3. Clama a mim, invoca-me e te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quantas decisões que você não sabe? Não sabe o que fazer? O que eu vou fazer na minha vida? Qual a decisão que eu vou tomar? Ora, fala com Deus. Fala com o Senhor. Pede para Ele falar contigo através da palavra. Fala com Ele, clama a Ele. Ele tem grandes coisas ocultas que você não sabe, mas Ele quer te mostrar. Amados, se você quer tomar decisões firmes e verdadeiras, você precisa também consultar pessoas que tragam bons conselhos para você. Na multidão de conselheiros, a Bíblia diz: se acha sabedoria. Não faça nada que você tenha dúvida. Pergunte, ore, leia a palavra, consulte a vontade de Deus para decidir todas as coisas na tua vida. E agora, depois de tudo isso, Josué fala para você: escolha, faça uma escolha. Não fique em cima do muro. Decida. E quando você decidir, a prova que você decidiu corretamente é a paz do coração. A paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o coração de vocês. Mas, amados, escolham a quem vocês querem servir. Elias uma vez disse para o povo assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Deus quer decisões em nossa vida. Ele não quer que a gente fique sem tomar decisões. Tome decisões. Decisões sábias, consultando Deus e a sua palavra. Escolha servir ao Senhor. Amém? Feche teus olhos.